Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020. Está no ar o Boletim Guará. Vamos às informações. A quarta-feira fechou com 1.293 casos novos de Covid-19. Na terça-feira, haviam sido 1.332. A redução foi de 39 casos. Vamos ver os dados disponibilizados? Pode colocar aqui na tela para mim os números atuais. Aí estão. São 73.314 casos confirmados. Destes, 51.911 pessoas, 51.811 pessoas estão recuperadas, 1.836 óbitos, 19.567 casos ativos no estado do Maranhão. São 18.567 pessoas em isolamento domiciliar. Internadas, 616 em enfermaria, 384 em UTI. Já em relação aos casos novos, 63 na Ilha de São Luís, 68 em Imperatriz, 1.162 nas demais regiões. 143.099 testes realizados, 68.856 casos descartados, 1.822 casos suspeitos aqui no estado do Maranhão. Vamos ver os próximos números em relação à ocupação de leitos? Está aqui na tela, são 78,98% dos leitos ocupados, 139 no total. 132 de UTI na Grande Ilha, viu? De UTI na Grande Ilha. Clínicos, 132 ocupados, 29,20 a taxa de porcentagem. Em Imperatriz, 41 leitos ocupados, taxa de ocupação de 75,93%. Já os leitos clínicos, 56 ocupados, taxa de ocupação de 69,14%. Nas demais regiões, temos 151 leitos ocupados, taxa de ocupação de 81,18%. 363 leitos clínicos ocupados, taxa de ocupação de 67,10%. Aqui, leitos de UTI, tá certo? Por último, vamos ver como é que estão os casos por dia, a evolução dos casos por dia. Estão aqui, do dia 10 ao dia 15, a gente percebe que houve um crescimento lá no dia 11 e depois veio em queda. Voltou a disparar no dia 16, uma leve queda no dia 17, caiu bastante 18, teve um alto crescimento no dia 19, na sexta-feira passada, e aí dia 20, 21, 22, números baixos. Dia 23 fechou com 1.332 e na data de ontem, 1.293 casos. Agora nós vamos ver como é que está a contradição dos números no campo nacional. Aquela comparação entre o que está no site do Ministério da Saúde e o que foi disponibilizado pelo consórcio, formado por alguns veículos de comunicação aqui no país. São 1.188.631 casos confirmados de acordo com o Ministério da Saúde. De acordo com o consórcio, 1.193.609 casos confirmados. A diferença é de 4.978 casos a mais aqui. Já em casos novos, 42.725, de acordo com o Ministério da Saúde. De acordo com o consórcio, 41.543 casos. A diferença entre os dois é de 1.182 a mais casos revelados pelo Ministério da Saúde. Em relação a óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde, temos 53.830 óbitos em todo o país. Já o consórcio diz que temos 53.895. A diferença é de 65 óbitos a mais, de acordo com o consórcio formado pelas empresas. Agora nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já com mais Boletim Guará. Uma pausa rápida e voltamos já. De volta ao Boletim Guará. Agora uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia.
É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar a sua conta de energia. E ainda prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o seu cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Mais de 1 milhão de pessoas apresentaram algum sintoma associado à síndrome gripal no mês de maio no Maranhão, o que corresponde a 15,1% da população do estado. Considerando os números registrados nas demais unidades da federação, o percentual do Maranhão é o 5º maior do país. Essas informações são da primeira divulgação mensal do PNAD Covid-19, realizada pelo IBGE. Agora, vamos ver a tabela dos estados com mais síndromes gripais do país. Já está aqui na tela. O Amapá é o estado que mais tem casos, mais teve casos no mês de maio, com 26,6%. O Pará veio em segundo, com 21,3%. O Amazonas foi o 3º estado com mais casos, 18,9%. O Ceará teve 16,5% e o Maranhão 15,1%. Perceba que nesta tabela, 3 dos 5 estados estão na região norte, Amapá, Pará e Amazonas. Coincidentemente ou não, os 3 primeiros, Ceará e Maranhão, na região nordeste. Ambos, os 5 estados, estão no norte do país, estão nessa região mais acima do Brasil. E aí, com certeza, alguma coisa deve ter relacionada com o clima, que é exatamente neste período do ano, nestas 2 regiões. Falando em ano, neste ano, o festejo de São Paulo Apóstolo será através de lives, com programação nos dias 26, 27 e 28. A programação contará com apresentações de Roberto Rice, Boi Barrica e Fabrícia, que encerra a programação com show virtual no domingo, dia 28, às 7h30 da noite. Nós vamos a um novo intervalo. Não saia de casa, porque voltamos já com o Boletim Guará destacando o esporte. De volta ao Boletim Guará, nesta quinta-feira, dia 25 de junho. Não é isso. Pode subir mais? Vai, você consegue. Não. Enfim, deixa pra lá. Laércio Júnior já está aqui no estúdio, certo. Nós vamos conversar sobre esporte nesse momento. Laércio. Isso. O Maranhão Atlético Clube está se preparando, está indo ao mercado para fazer aquisição de novos jogadores, né? O presidente Robson Paes está garantindo a aquisição aí de alguns jogadores, reforçar a equipe para fazer esses dois últimos jogos da primeira fase do campeonato estadual. Primeiro jogo contra o Juventude Samas, no dia 5 de agosto, lá em São Mateus, e o segundo jogo, o clássico Maremoto, aqui em São Luís. E, inclusive, nós temos imagens do campo do Maranhão Atlético sendo cuidado. Coloca a imagem. Temos a imagem aí? Não temos a imagem, né? Pois é. Mas nós recebemos a imagem do campo de treinamento do Maranhão Atlético, do Parque Valério Monteiro. Foi todo preparado, a grama foi aparada, bonitinha, para que os treinos possam ser retomados de forma tranquila e aí a equipe ir em busca
de se manter na elite do futebol, ainda tem chance até de classificação, né? Nesses dois jogos. O classifica ou cai. O classifica ou cai, né? A situação do Maranhão é essa. Ou ele classifica ou ele cai para a segunda divisão do futebol do Maranhão. E é uma matemática simples. O Maranhão precisa se reforçar. Tem um time que não vem bem no campeonato estadual, perdeu alguns jogos que não dá nem para explicar. Não poderia perder, né? Empatou com o Cordino e Barra do Corda. Esse ponto está fazendo falta. Porque se o Maranhão tivesse conseguido vencer o Cordino e Barra do Corda, estava livre. O São José já estava rebaixado, o Cordino também. E agora a definição seria somente em relação ao posicionamento. O Maranhão tomou uma virada do PAC, venceu o jogo lá em Pinheiro por 2-0, conseguiu perder por 3-2, um jogo espetacular que o Pinheiro conseguiu uma virada. Enfim, o Maranhão vem desses resultados ruins que combinaram com a demissão do técnico que comandou o time até o momento. E o Raimundinho Lopes, que era nosso comentarista, trabalhou no Moto também recentemente nas divisões de base, no próprio Maranhão Atlético, ele foi guindado à condição de técnico do time principal, já inclusive participou dessa vistoria lá no campo de treinamento do Maranhão Atlético Clube e juntamente com o presidente Robson Paes vai buscar esses reforços. O Maranhão quer reforços pontuais e o Robson Paes fala grosso. Ele fala que o Maranhão, além de classificar, vai brigar nas cabeças, brigar pelo título. É um campeonato que tem muita grana em jogo. O pessoal desdenha do campeonato maranhense. Eu já ouvi até diretor, por exemplo, o diretor do Imperatriz, Rodrigo, reclamando que o campeonato é deficitário, que é isso, que é aquilo outro. Mas é do campeonato maranhense que você consegue as vagas para jogar as competições a nível nacional. O Campeonato Brasileiro da Série D, as vagas estão à disposição no Campeonato Maranhense. A Copa do Brasil, que é hoje a competição mais rentável do futebol brasileiro, e dependendo do adversário que você tiver na primeira fase, a perspectiva de lucro, e a Copa do Nordeste, que dá vaga hoje para o campeão e o time de melhor ranking, que no momento é o Sampaio Corrêa. Então tem muita coisa em jogo na disputa do Campeonato Maranhense. E o MAC tem que buscar essa classificação, vai precisar ganhar, jogando lá em São Mateus. Não sabemos como é que vai ficar a situação até lá. Inclusive, é bom destacar, JF, que nesse embate que aconteceu entre os presidentes, mais acirradamente entre o presidente do Moto, Nathanael Júnior, e o presidente do Juventude Samas, lá de São Mateus, é que o Juventude, é bom que os clubes fiquem atentos, porque o Juventude já está pensando lá na frente. O Juventude está pensando em quê? Em alegar uma curva descendente para ter jogo com o público lá, em São Mateus. Né? Indo, inclusive, naquela decisão tomada pelo pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou que prefeituras e governos estaduais é que teriam autonomia em relação às suas cidades. O futebol, claro, o jogo vai ser disputado em São Mateus, o campo é da prefeitura, mas a federação também precisa ficar atenta, os órgãos de saúde. Aí a federação tem que se manifestar. Não adianta só levar o jogo para lá, vou abrir porque o prefeito, o presidente do time determinou que tem que abrir. Não é assim que a situação funciona. O estádio tem que ter condições, o Maranhão e o Sampaio jogarão lá. É por isso que existe um delegado da partida que, se, por exemplo, lá o prefeito autorizar a entrada de torcida, o delegado da partida pode simplesmente dizer os times não entram em campo. O necessário é verificar, porque precisa ter melhoria de vestiário. Sim. Eu falei aqui a questão do vestiário lá que é complicado. Precisa ter melhoria de cabine de imprensa, porque na final da Copa FMF houve praticamente uma invasão. Enfim, no jogo do Moto foi uma loucura. A torcida do Moto compareceu em grande número lá na cidade de São Mateus, girou a economia de São Mateus, que é algo que, claro, vai fazer falta se o jogo não tiver público. Agora tem que ter condição para essa partida ser realizada. Não adianta só você levar o jogo para lá. É um jogo difícil, o Samas vem se reforçando. Né? Inclusive teve um reforço novo, como foi dito, que teve passagem pelo Moto pelo Clube, próprio né? Moto, né? Como foi dito na reunião, o Samas não parou. O Juventude Samas foi dos poucos times, JF, que seguiu com os jogadores em atividade, lives, enfim, e agora contratou o Ulisses no começo da semana. Sim, que de acordo com Cordino, o novo regulamento, o Ulisses pode jogar no Juventude, e traz agora o Vitor Salvador. Vitor Salvador é um excelente volante, muito bom jogador. Teve duas passagens pelo Moto, Duas passagens pelo Moto, e na minha opinião, às vezes ele ficou no banco de reservas. Era estranho, porque sempre que entrava muito bem. Não conseguia ganhar a condição de titular porque os outros dois volantes eram muito bons também, né? Que era Nailson e Hulk. Só isso, os volantes do Moto. Por isso que ele era banco. Mas quando entrava, jogava muito bem. Então, o Fernando Marques Maciel, que é o glorioso Vitor Salvador, vai jogar na equipe do Juventude Samas. É mais um jogador contratado que vem para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D e para o Campeonato Maranhense de Futebol. Ou seja, o Maranhão também está atento em relação a isso, porque o Maranhão vai precisar de reforço. O time do Maranhão até aqui
não tem se mostrado uma equipe tão forte assim, até para brigar por uma vaga na frente. Só que o principal que o Maranhão tem que fazer é ganhar um dos 2 jogos. E para ganhar um desses 2 jogos, ele vai ter que ter uma equipe forte. Por essa razão, inclusive, o presidente Robson Paes já anunciou que a volta aos treinamentos da equipe está marcada para o dia 6 de julho. 6 de julho mesmo. Né? O Maranhão volta a treinar no mesmo dia que o Sampaio, que vai disputar a Série B, e no mesmo dia também que o Juventude Samas. Essas 3 equipes já se alinharam para voltar a treinar no dia 6. Dos 3, apenas o Imperatriz. Aliás, dos 4 que jogam no dia 5, nós teremos Imperatriz e Sampaio lá, Maranhão e Juventude Samas, apenas o Imperatriz ainda não se manifestou. Mas acredito que hoje a diretoria do Cavalo de Aço já deve realizar o cronograma e apresentar para a imprensa da volta também no dia 6. Afinal de contas, o time do Imperatriz ele tem a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, os times já se movimentando, o Sampaio Corrêa já está com o campo 2 de treinamento pronto, que é uma grande reclamação. E agora eu queria deixar até essa pergunta. Eu falei no Esporte Guará, antes do Esporte Guará sair do ar, em virtude da pandemia. Eu quero saber qual vai ser a desculpa agora que os treinadores do Sampaio vão dar para resultados ruins. Porque foi desculpa do Flávio Araújo, foi desculpa do próprio Léo Condé, foi desculpa, menos um pouco até do Francisco Diá, de que o campo de treinamento machucava jogador, e que era muito ruim, isso, aquilo, outro. Agora não. O Sampaio vai inaugurar dentro de pouco tempo, o campo já está pronto, está nos cortes de grama, um campo que vai oferecer condições até melhores para o treinamento do que em jogos. Então não vai dar para reclamar. Essas equipes se movimentando, o JF, e a tendência é ter um campeonato maranhense seguindo com tranquilidade, né? Outra questão, protocolos. Eu já vi gente até escrevendo bomba relógio. Eu não vejo necessidade disso. Você atrapalha, assim. O jornalismo esportivo ele não é feito de dedução. Não adianta você deduzir que a bomba relógio está começando agora e vai explodir lá na frente, não. Eu não acredito que algum desses presidentes que participaram dessa reunião, e o próprio presidente da FMF, seja tão tolo de não se preparar, de não ter uma alternativa para os testes. Claro que isso tem. Claro que as parcerias vão acontecer. Para claro isso, que reunião com o próprio governo do Estado. Isso, né? Claro que o próprio governador está ciente. Né? O futebol, claro, não é prioridade porque é privado, mas ele não é prioridade, mas é importante. Mexe com a economia. Mexe com a economia, auxilia tudo. E acredito que esses testes terão, sim, parceria do governo do estado, das próprias prefeituras. Os times também têm que se organizar. Não adianta você pegar e jogar tudo na conta da federação, da CBF, enfim, do governo do estado, não. Os clubes também já vêm se movimentando. E claro que essa conta vai ter que ser paga por alguém. Por quem? Com as parcerias que já estão sendo fomentadas para que esse campeonato possa prosseguir. É um campeonato tiro curto, mês de agosto inteiro, depois vem o Campeonato Brasileiro, onde a gente espera que esses times possam estar prontos para disputar o Campeonato Nacional. Tá certo. Boletim Guará de hoje fica por aqui, mais notícias no Jornal da Guará. Boa tarde a todos, uma excelente quinta-feira. Se puder, fique em casa. Paz e bem. Um abraço, até amanhã. Boa tarde.